Olá, estamos aqui para a abertura do ECCI, Encontro Científico-Cultural Interinstitucional do Centro FAG, e junto com o CISPRIME trazemos hoje o professor Roberto Damas, especialista em economia internacional, especialmente sobre o mercado chinês. Participam aqui comigo a Cismarcos Gurgas, que sou eu, diretor da Eucatur, e também o professor Eduardo Madureira, o coordenador de administração da FAG Toledo, Antônio Carlos Shidishima, e o superintendente regional do CISPRIME, Douglas Pedro Daltoé. Hoje buscaremos conversar um pouco mais sobre geopolítica, sobre economia global e falar um pouco também da nossa economia regional. Então eu pediria, Shidishima, já indo numa sequência de uma roda de conversa, para você se apresentar e colocar alguns pontos do que você espera, tanto da conversa com o professor, quanto do nosso ECCI, que começa hoje. Obrigado. Primeiro, é um prazer poder falar com todos vocês, ter aqui presente à mesa, né, uma pessoa que já é muito vivida, conhecimento internacional, enfim. Isso é muito legal. A discussão traz aí um caráter muito enriquecedor no contexto de mercado, no contexto de economia geral. Eu sou o professor Shidishima, conhecido como professor Shidishima, Antônio Carlos. Trabalho na FAG já há alguns anos, são 12 anos de FAG, Toledo em especial. Aqui também já atuei aqui na FAG de Cascavel. E trabalho também com outras áreas, né, durante o meu dia a dia. Eu também atendo empresas, faço consultoria, e com isso a gente está o tempo todo ligado à economia, né? Você precisa disso, com emprego, renda, dificuldade de mercado, até mesmo a ascensão de emprego na nossa região, que é uma região, a gente poderia dizer que aqui nós não temos tanta dificuldade da empregabilidade. A empregabilidade aqui é alta, ela é boa na região, a gente tem sobra de emprego em algumas áreas, e isso faz com que a economia regional tenha um pouco mais de dinâmica, né? Mas a gente precisa olhar para a economia de uma maneira geral, para o mundo de uma maneira geral. Então, só me apresentando dessa forma, acho que a gente vai tocando a discussão aí na sequência. Eu vou querer entender um pouquinho mais sobre economia global também. Eduardo. Então, meu nome é Eduardo Madureira, eu sou economista, mestre em desenvolvimento regional e agronegócio. Estou aqui na FAG há 22 anos. Também é um prazer estar aqui com vocês e principalmente com o professor Dumas, que ouvi na último HSM. Então, acho que a pertinência aqui da economia regional é extremamente importante, né? Cascavel, até conversávamos hoje à tarde, na minha concepção, um fenômeno que durante esse período aqui que nós tivemos uma crise no Brasil, a indústria da construção civil, por exemplo, aqui em Cascavel, não parou em nenhum minuto. Prédios e mais prédios aí sendo construídos. Cascavel sendo a segunda maior área urbana do Paraná, né? Só perde para Curitiba. Então, eu acho que é um tema bastante interessante, aí, a regionalidade para a gente tratar. E Douglas. Isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, professor Roberto. Queria parabenizar o Centro FAG, né, por ter trazido o professor Roberto. Acho que foi uma escolha fabulosa. O professor tem uma linguagem muito legal. Eu estou há 22 anos no mercado financeiro. Atualmente eu atuo na Superintendência Regional da CISPRIME aqui, mas também gosto muito da academia. Também sou mestre em gestão de cooperativas. Então, assim como o Cismarcos falou, né, a academia e o corporativismo andam juntos, né? E quando a gente tem a oportunidade de trazer pessoas como o professor Roberto, o resultado é fantástico. Então, vai ser bacana a gente participar juntos aí e falar um pouco sobre economia regional, nacional e global, né, professor? Vamos falar bastante. Professor, não dispensa apresentações, por favor. Isso. Obrigado, agradeço o convite da FAG, Eduardo, Douglas, Antônio. É um prazer estar aqui. Bom, sou o professor Roberto Dumas e já respondendo geralmente o que muito aluno pergunta, mas professor, você trabalhou ou só deu aula? Não, eu também trabalhei, né? Não só dei aula. Eu estou dando aula desde 1995. Provavelmente muito aluno que deve estar nos ouvindo ainda não tinha nascido. E eu trabalhei 30 anos em bancos de investimento, e que nem você bem colocou, falou, vamos falar de China. Veja, eu morei na China há 4 anos representando um banco brasileiro e depois eu fui emprestado desse banco brasileiro para o Banco dos BRICS. Tenho mestrado em economia e economia chinesa na China. Então, a gente tenta entender mais ou menos
o que está acontecendo lá, porque, quer queira, quer não, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. E estamos num tabuleiro geopolítico, quando eu falo fantástico, não é favorável, mas é uma coisa multipolarizada. Ou seja, Aproveitando, professor, e já entrando no assunto de toda você essa viu que eu já abri para entrar na geopolítica, já entrando né? em geopolítica e discutindo, eu acho interessante nós também trazermos aqui, professor, que as pessoas... hoje ainda estava a discussão, estava ouvindo uma rádio, e ela vinha trazendo, mas o que me interessa saber do PIB, dos juros, se na minha conta corrente isso não me altera em nada, eu não tenho nem dinheiro aplicado para ganhar juro. Muito menos conhecer Israel, se isso interfere, se a Ucrânia interfere no meu dia a dia. Acredito que, da pior forma possível, as pessoas estão entendendo essa interferência, seja pelos fertilizantes da Ucrânia, pelo combustível, que nós estamos tendo problema com a Rússia, pelo trigo, do pão que essa pessoa come, exatamente, que ela acha que não e impacta nela. Se nós olharmos a China hoje, né, e o pessoal fala muito, mas o sistema chinês econômico e político chinês é diferente do mundo inteiro, ou o comunismo chinês. Por acaso, eu passei uma semana, não passei 4 anos, mas uma semana de inserção também, discutindo o modelo chinês, e muito me questionava, né, se nós não temos que discutir o sistema brasileiro, o sistema político brasileiro, assim como as pessoas não entendem o sistema econômico ou o sistema financeiro chinês, seja com o Partido Comunista mandando, sendo sócio, não existindo diferença entre público e privado, né, que a China tem muito dessa diferença, se não cabe uma comparação com o Brasil, né, em falar assim, olha, o sistema político brasileiro, e isso interfere muito da forma negativa, o que o chinês ele consegue trazer para ele receita e crescimento, nós aqui conseguimos destruir receita e crescimento por um sistema político muitas vezes caro e ineficiente. Podemos fazer uma comparação dessa? Veja, enquanto estilo individual do que nós somos? Boa pergunta. Veja, a democracia custa, a democracia não é de graça. Fazer tudo com ditadura é simples. É importante deixar claro o seguinte, a China é uma ditadura. Ponto. Ela não é comunista. Não, mas como é que ela não é comunista se ela é controlada pelo Partido Comunista Chinês? Uma coisa que eu estava até discutindo com o professor Eduardo. Vamos lá para 1979. Quando Deng Xiaoping entrou no poder, depois de Mao Tse-tung ter morrido, ele falou, olha, o comunismo não dá certo. Então nós vamos fazer o sistema de responsabilidade rural e urbano. O que é isso? Eu te dou isso de insumo, quero isso de produção, e se você produzir alguma coisa a mais do que o órgão de planejamento central está pedindo, é teu. Opa, você acabou de colocar meritocracia. Sim. Então o cara vai acordar mais cedo que ele sabe. Até que em 1992, o órgão de planejamento central falou, olha, o mercado já dominou. Agora viramos um capitalismo de Estado. Não é o comunismo como existe na literatura. Coreia do Norte. Sim. Precisa Ou na entender Coreia do também que Norte. quando a gente fala Karl Marx, é diferente de Stalin, que é diferente de Lenin, que é diferente de Trotsky. Mas todo mundo joga. Assim como o comunismo também é diferente do socialismo. Bom, mas volta. Por que chama Partido Comunista Chinês? Quando você tem uma economia que ainda está no momento de transição do comunismo, jogando meritocracia, você está sujeito a muita corrupção. Ou seja, vamos supor que eu sou do órgão de planejamento central, eu falo, olha, eu te dou um insumo 15% a mais, o que você produzir a gente divide meio a meio. Combinado? Veja, a população não gostou dessa brincadeira. Estou falando, estamos em 1982, 1983, 1984, 85. E, além do que, as províncias elas não tinham... era uma descentralização monetária. Então, elas gastavam demais e tinham um relacionamento promíscuo com o People's Bank of China, com o Banco Popular da China, que emitia moeda. Então, o interlúdio da Praça da Paz Celestial não foi para pedir democracia inicialmente. Foi para parar com a corrupção do Partido Comunista Chinês e parar com a inflação. Evoluiu para pedir a democracia. Bom, aí Deng Xiaoping falou, quem que vai passar o tanque? Ou o Li Peng,
que era um cara ferrenho, maoísta, tipo, tá vendo? Falei que não ia dar certo, você quis fazer essa reforma, não tá certo, olha a bagunça que você fez. O Deng Xiaoping tomou a decisão horrorosa, falou, deixa que eu passo o tanque. Passou o tanque, a China desapareceu para o mundo. Em 1989 e 1990. Em 1991 caiu a União Soviética. Quando caiu a União Soviética, Deng Xiaoping percebeu. Ele já estava no ostracismo na China. Se eu não correr agora, eu vou perder o avião supersônico da história. Porque todo o dinheiro que está no mundo vai acabar caindo nas repúblicas soviéticas e a China vai ficar para trás. Então, vou fazer um grande acordo. Vou chegar para o Partido Comunista Chinês e falar, Partido Comunista Chinês, você, chinês adora a data, né? Você vai continuar no poder pelo menos para os próximos 100 anos e mais 100 anos. É ditadura? É, ninguém vai discutir, você vai controlar. Tá bom. Para o Exército de Libertação do Povo, que a gente sabe que sem exército não se consegue fazer nada. Você não consegue fazer uma revolução sem o exército. Exército de Libertação do Povo, se você apoiar minhas reformas, eu prometo que nós sempre teremos um exército moderno, eficiente e ainda vou te dar participação em empresa chinesa. Já começa a entender o problema da Huawei. Olha por que os Estados Unidos não quer que a Huawei, porque a Huawei é controlada pelo Exército do Povo. Mas isso quem tem que decidir, no caso do Brasil, que nem a gente falava, é o Gabinete de Segurança Internacional e o Ministério das Telecomunicações. Eu não entendo nada se vai entrar no 5G. Bom, mas por que chama Partido Comunista Chinês? A hora que o Deng Xiaoping chegaram para ele e falou, tá bom, mas como é que a gente vai se chamar? Capitalista não é bom, porque, veja, eu sou Partido Comunista Chinês. Falar que nós temos um sistema capitalista não é legal. Deng Xiaoping cunhou a frase, que é legal não traduzir, já falar em inglês, que se você colocar no Google, você vê, to get rich is glorious. Ficar rico é glorioso. Primeira frase. Segunda frase, os maoístas falaram, tá bom, mas nós somos o quê? Nós somos comunistas, nós somos socialistas, nós somos capitalistas, e aí ele soltou a outra frase. Gente, para. Esse gente para é meu. Não importa a cor do gato, desde que o gato casse o rato. Você quer um nome? Eu te dou um nome. Somos uma economia socialista, porém com características chinesas. Agrada a todo mundo e fica com a ditadura e deixa o capital. Aí você fala, não, mas é comunista. Como é que um país comunista tem 2 bolsas de valores com 15 trilhões de dólares de market capitalization? Olha as empresas que nós estamos falando. O Alibaba, Tencent, Didi, Global, ZTE, Huawei. Quando o Hu Jintao saiu e entrou o Xi Jinping, aí sim o Estado ficou mais forte. Essas empresas privadas, elas estavam nadando tranquilamente. Mas o governo chinês agora, ele quer voltar uma coisa com mais presença do Estado nas empresas privadas. Por isso, por exemplo, o que aconteceu com o Jack Ma? Ele quis ser um rockstar. Errou. Você não pode aparecer. Lá você não pode aparecer mais do que o Partido Comunista Chinês. Porque, veja, meu nome é Partido Comunista Chinês. Você não pode mostrar que você é bilionário. Não cai bem. Não fica bem, mas você pode. To get rich is glorious, etc. E aí ele falou mal da CVM deles. Aí ele cometeu erro. De repente ele desapareceu, ficou no cantinho do pensamento, em algum hotel, por 4 meses, e falou, olha, você vê que ele sumiu, o Jack Ma. Agora ele está dando aula no Japão. Então, para você ter uma ideia como é que funciona. Falou, olha, ditadura é comunista? Não. Não é comunista. Comunista é aquela coisa, você trabalha mais ou menos, o teu salário é esse. É o mesmo. Lá não, se você trabalha mais, você ganha mais. Tanto é que quando eu trabalhei, gente, eu fui representar um banco brasileiro na China. Quer dizer, aí você fala, me mostra alguma companhia como Huawei, ZTE, todas aquelas que nós falamos, o Market Capitalization que tem Bank of China, Industrial Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, China Exim Bank, Build Your Dreams, que está no Brasil, agora na Bahia, saindo depois da Ford, etc. Me mostra pelo menos 2 empresas que seja comparada na Coreia do Norte. Então é falacioso. A gente precisa parar com esse negócio de falar é Partido Comunista Chinês, então é comunista. Não existe o comunismo, dá para se trabalhar, mas é uma ditadura. É uma ditadura. Ditadura existe de direita e de esquerda.
Então, eu acho que é mais ou menos... direita, nós vivemos uma ditadura de direita. Na época de 64 a 73. É ditadura. Ditadura é diferente do modelo de crescimento econômico. De direita e de esquerda. Isso é que ficou a curiosidade. Não, Porque para mim ditadura é ditadura. Eu mando e você obedece. Não, se é que a gente pode botar um nome nisso. Mas, por exemplo, você não queria nem fazer... Mas você colocou num ponto interessante. Olha que interessante. O que aconteceu durante a nossa ditadura que não é de direita e de esquerda? O que nós fizemos? Em 1953 não era ditadura, mas botamos a Petrobras, depois foi a Siderbras, a Eletrobras. O que aconteceu depois de 1964? Nós colocamos um monte de empresa estatal como força motriz da economia. É um Estado forte. É um Estado forte. Então a gente fala, mas a China... Então o cara que chega e vai na rua e fala mal da China, mas fala bem da ditadura militar, não custa ler o capítulo 1 de algum livro de economia, de história econômica. Fala, gente, olha o que você está fazendo. A China está fazendo exatamente... É porque eles vieram formatando. A questão é que eles têm hoje 1,2, 1,3 bi de pessoas. Estão fazendo menos filhos, que é caro. Não, tudo bem, mas eles vêm fortalecendo muito o Estado justamente para fazer a estrutura deles para depois ter qualquer democracia social. Acho difícil. Na minha opinião, não dá para dizer. Eu não tenho bom. Mas a população vai vir com esse tipo de pressão para daqui 30, 40 anos. Ixi, aí eu não consigo chegar para você e falar 30, 40 anos. Mas por que eu posso dizer que o negócio é difícil? Primeiro, se a gente pensar, por exemplo, a Indonésia é um país que eu não sei quantas ilhas tem, 3 ou 4 religiões, vários dialetos. Se você colocar uma democracia na China, vamos pensar. Primeira coisa que vai acontecer, Hong Kong fala, gente, desde a Guerra do Ópio, em 1842, eu era britânico. Deixei de ser britânico em 1997. Então, se você me perdoa, eu quero minha liberdade. Hong Kong fica um país. Taiwan, que era dos chineses até 1895, 1895 a 45, foram para os japoneses. 45 a 49, Taiwan ficou terra de ninguém. 49, Chiang Kai-shek perdeu a Revolução Nacionalista, montou Taiwan. Taiwan vai falar, eu não quero ficar com a China, quero ficar independente. Xinjiang, que é aquela província onde tem muçulmano que tem campos de reeducação. Fala, gente, eu sou muçulmano. Nem chinês eu sou, nem aparento chinês. Eu quero minha independência. O Tibete, que tem o problema do Dalai Lama, fala, eu quero minha independência e me unir com o Nepal ou com a Índia. Então, uma democracia lá, não estou defendendo a ditadura, pelo amor de Deus, a Mongólia Interior, Inner Mongólia, também vai querer independência. Ou seja, aquilo se desmembra como uma União Soviética. Sim. Mas para mim, é o eixo. É possível que... Mas se nós pegarmos o eixo China, das Arábia Saudita, Emirados Árabes, Rússia, não, de novo, como coloca, eu não estou justificando a guerra da Ucrânia, mas todo esse grupo que estão se formando no Oriente, e tudo isso influencia a nossa economia. Depois a gente pode fazer muito bem o elo de ligação e abrir para não ficar aqui polarizada, mas eles estão formando um eixo, inclusive econômico, para sair do dólar e tudo mais. Não é à toa que o Brasil está indo junto nos BRICS, numa independência do dólar, né? E a China é a que mais prega isso. Nós, acredito eu, estamos indo no embalo, mas China... Toda aquela questão da Arábia, dos Emirados Árabes, Kuwait, toda essa região, Catar, muçulmana, que são também todas ditaduras, como queira olhar, e a própria Rússia, a própria guerra da Rússia com a Ucrânia, é para não tirar da zona de conforto, se a gente pode colocar assim, do Putin, de mudar todo um status quo democrático, onde as pessoas têm um poder... Democracia a Rússia não tem. Não, mas o modelo da Ucrânia é que as pessoas na Rússia começam a se questionar. Até que eles têm os focos, tudo bem que some rapidinho, que morre tudo ali, cai avião e some, envenena. O Wagner, etc. Então, mas é uma questão da população que ela já começa a se posicionar. Leia-se, Ucrânia lá pertencia, a Polônia pertencia, a Letônia pertencia. Há um modelo que começa... Então, mas a população não sei até onde vai acatar isso. Aí que tá, mas se for no caso da China, nós estamos falando justamente o contrário.
Se a gente deixar a democracia, aquilo se desmembra. Como a União Não se Soviética. Exato. Então, pode ter democracia. Democracia onde você tem desigualdades étnicas, linguísticas e de religião, não funciona. Muito difícil. Olha a bomba de Bali, olha Timor-Leste, olha como Sudarto caiu depois da crise de 97 e 98. Ou seja, a Indonésia é um barril de pólvora. Por quê? Porque você tem várias ilhas que não são contíguas e um presidente só. Vamos pensar. Eu quero um presidente para a América Latina. Quem que nós vamos escolher? Não vai rolar. Então, acho difícil. Que a economia Vamos dizer também, o seguinte, a economia ter uma democracia e manter a China como está. Pode ter democracia? Pode, vai ser com banho de sangue. Mas se tiver, aquilo se desmonta. Vira como se fosse uma União Soviética com vários países. É possível? Não em 10 anos. Não. 40, aí... É eu muito não vou estar diferente. aqui, né? Então a gente já pode falar, sim, pode ser. Mas assim, Quem sabe não tá? Quem sabe? a democracia ela esbarra muito também nas questões culturais, religiosas e tudo isso. E né? eles não se importam com democracia. Aliás, é uma coisa que a gente sempre aprende na escola. Economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia vai mal, esse é o problema da China. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. A sociedade reclama, eu peço a cabeça do rei. Numa democracia, eu não voto no cara ou não reelejo o cara. Sempre a economia que acaba atrapalhando. Veja, já exato. tivemos impeachment aí por causa Exatamente de um Fiat, como é que chama o carro? Elba. Uma Fiat Elba. Por quê? Porque o cara pegou o dinheiro do plano Collor. Então, quando teve, por exemplo, um tempo aí que o país estava crescendo 7,5%, ninguém falou, deixa o cara, toca a vida. Então, a China precisa continuar crescendo. E você conversando com o chinês, ele fala, mas se eu estou empregado, se eu estou tudo bem, Tudo certo. eu não estou preocupado. O Partido Comunista Chinês sempre foi. Então, E de eu uns quero, pelo menos o que eu percebi. Hong Kong é diferente. Que, aliás, Que eles já tiveram o gostinho da liberdade, né? Já. E da opinião. E aí Hong Kong tomou uma pancada do Xi Jinping, que botou o Exército de Libertação do Povo lá em 2018, 2019, que foi a que a gente chama a Revolução dos Guarda-Chuvas, que eles abriam guarda-chuva para os coquetel Molotov, para se proteger. Então, então, Hong Kong agora, por exemplo, você tem o parlamento de Hong Kong. Antigamente, vou chutar um número se eu não estou falando direito, 70% dos representantes, Hong Kong decide. 30% dos representantes, Hong Kong decide. Mas precisa passar pelo crivo de Beijing. Agora mudou. 70% vocês decidem, mas passa pelo crivo de Beijing. Pô, isso já é República Popular da China. Hong Kong acabou. Então, Hong Kong já está completamente para debaixo. Então, gente... E, veja, o que mais me assusta antes de pensar em 40 anos, eu acho que ela quer se unificar mais ainda. Tem um problema aí que é uma espada de Damocles em cima da gente, ou do mundo. Que é o quê? Taiwan. Que nem você acabou de falar com aquela porra, eu não sei o que me impacta. Gente, como você acabou de colocar, vai bater no trigo, vai bater no fertilizante, vai bater no preço do pão, vai bater no câmbio. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o câmbio. Tem sim, tem sim. Porque o preço da gasolina fica mais caro. Ah, mas eu não tenho carro. Se o preço da gasolina fica mais caro, a inflação sobe. Se a inflação sobe, o Banco Central puxa a taxa de juros. Não me preocupe com o PIB. O PIB despenca, eu mando essa pessoa embora. Eu mando essa pessoa embora, olha como a guerra da Ucrânia bate nela. Quer dizer, o mais importante desses encontros que a FAG faz não é dar a informação. Porque eu sempre falo, a informação é perecível. É a gente entender como fazer o nexo causal das coisas, entender a sinapse neural daquilo bate naquilo. Por que eu digo que é perecível? Quem imaginar 2 semanas atrás que ia ter o problema no Oriente Médio? Então, o que eu falei 2 semanas atrás, esquece, hein? Não vale mais. Então, nós temos, de maneira geral, nós temos na economia global alguns eixos, alguns pontos de críticos. Né? Nós temos a guerra da Ucrânia, Guerra do Oriente Médio. Guerra do Oriente Médio, a questão Taiwan. da Taiwan, a briga ali Estados Unidos e China com relação quase que meio que cibernética aí dentro desse poder e dentro disso tudo. E ainda nós temos a questão da economia global geral,
que nós, Brasil em especial, está muito ligado ao principal parceiro comercial, a China, certo? Pois é, mas aí, desculpa te interromper. Culpa de quem? Isso é cenário, né? Isso é movimento. Não. A culpa é de quem que eu sou dependente da China? Ah, já é de gestão interna. Da gente. Isso é gestão interna. Por exemplo, quando veio a pandemia, eu via muito brasileiro, veio a pandemia, olha como a gente apanhou. Gente, qualquer CFO busca diversificar os seus compradores e os seus vendedores. Certo. Nós estamos com uma mania, claro, estamos um berço esplêndido, vendendo soja depois da febre suína, que dizimou 350 milhões de cabeça de porcos. Eles precisam de ração, eles precisam de soja, eles precisam de milho, eles precisam de proteína animal. Nós estamos indo bem. Cadê meu acordo de livre comércio com a União Europeia e o Mercosul? Que está 22 anos e negocia. A hora que entra Taiwan... E outra, eles estão entrando na África para produzir agricultura. Vai demorar. Conversando com uma colega da Notícias Agrícolas, eu falo, não, gente, isso demora. Mas a tendência não é nossa. Nós estamos desenvolvendo outros mercados. Agora, internamente, assim, olhando para o nosso cenário, pensando em PIB, que tem aí as últimas expectativas de crescimento de PIB, tem aí uma expectativa... 3, 2,7. Em torno de 2,7, OCDE 2,9, botou né? em 3,2. É tem o uma momento do economista passar vergonha. Né? Falar de câmbio e PIB. Exato. Pior que é isso, né? Porque você não tem certeza que isso vai acontecer. E aí tem uma expectativa para 2024 de em torno também de crescimento de 2%. Isso ainda é especulação, né? Uma expectativa, uma especulação. Dadas informações, o senhor é economista, a gente precisa sempre falar, porque muita gente fala, economista erra. Gente, desculpa. Economista, claro que tem economista burro, não vamos dizer que ele não tem. Mas economista faz análise baseada na informação hoje. É o que tem no momento. Você errou. Cara, quem esperava uma guerra na Ucrânia? Muda tudo. Você errou. Quem esperava uma pandemia? Mas aí eu vejo o que fez fim de semana. Mais atual que isso. Quer dizer, eu vejo internamente olhando para isso, por exemplo, se a gente está aí com uma tendência, olhando para a curva de juros, uma tendência de baixa, para os próximos anos, inclusive, né? Pelo menos no próximo ano é o que se espera. A gente está falando do que a gente está vivendo no momento. você tocou num ponto essencial. É por causa da curva de juros que nós vamos crescer menos. Então, exatamente. Aí vem um negócio interessante, né? Porque às vezes olha-se para a economia dizendo que se eu baixar a taxa de juros, eu vou estimular consumo. Estimulando o consumo vai ter produção. Lembra aquela velha história? Lembro. Aumenta o bolo e reparte o bolo. Isso são os militares que falavam e viu que não deu certo. Porém, a gente corre um outro risco, né? Quando se fala disso, a ideia é do governo, de maneira geral, pelo menos é o que parece nesse momento, que é dar condições para o pobre comprar. Estou falando da classe baixa. Só que eu tenho um outro efeito, o efeito rebote da inflação. Que ela é muito pior, eu diria que é o pior imposto que a classe paga é o preço pobre. Que é a incapacidade de compra, ou seja, eu perco poder aquisitivo, certo? E a gente perde poder aquisitivo de várias formas. Eu perco poder aquisitivo também quando muda a tecnologia de um carro, ele lança no ano seguinte com 10% de acréscimo sobre o valor do carro, porque tem uma tecnologia nova, mas não existe o outro como mais para poder comprar. Então, estou perdendo capacidade de compra, certo? Automaticamente, isso tudo, olhando para a tendência de baixa de taxa de juros, nós não vamos ter um aumento de inflação? Não há uma possibilidade disso junto? Veja, é uma possibilidade, mas voltando um ou dois passos. Certo. Por exemplo, a discussão que a gente tinha no começo do ano de mudar a meta da inflação. Eu era completamente oposto. Mas um pouquinho mais de inflação para azeitar a economia. Gente, vamos parar com isso. Não. Primeiro, nós aqui somos criados a dar no ninho. A gente sabe se proteger. Nós temos o nosso salário reajustado anualmente. Agora, 90% da população ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Se a inflação sai de 3% para 5%, provavelmente essa pessoa não come. Exatamente. Isso que a gente queria defender? Essa pessoa não comer? Mas eu preciso de mais juros. Aí entra um pouco da medicina. Vocês já tomaram bezetacil? Já. Ir até o inferno e voltar. Taxa de juros é isso. Eu estou com um problema de saúde, preciso curar, e para isso eu preciso subir a taxa de juros para que a inflação caia e o setor privado... Porque, somos alcoólatras. O que eu quero dizer? Nós sabemos viver com inflação. Nós aprendemos. 1980, não vai ter isso, pelo amor de Deus. Nem nós quero. somos Argentina.
Mas nós temos o que chama de preços administrados. Meu salário é reajustado, meu aluguel é reajustado, o streaming é reajustado, antigamente. Telefone, o celular, tudo isso alimenta a inflação futura. Cesta que é básica difícil. oscila ali por oferta e demanda do mercado da produção, né? E aí, você colocando na curva de juros, você vê que as coisas têm uma nuance. Vamos entrar num ponto que seria interessante. Do arcabouço fiscal, ele é bom? Não, ele não é bom, mas o Brasil não vai estourar. Nós não vamos ter um problema de déficit público de 100%. Mas não vamos chegar num déficit, num equilíbrio de zero. Eu preciso de 168 bilhões. Não vai ter. Mas não vou estourar. Só que, quando fizeram a análise, e muitos economistas soltaram paper, falando que, gente, não vai dar para ter um superávit de zero. Não vai dar para ter um superávit de zero. Mas é aquela coisa quando o cara ficou animado. Porque o arcabouço fiscal não é tão ruim quanto quando alguém chega e fala, olha, parar o gasto é uma estupidez. A hora que veio o arcabouço, falou, bom, pelo menos tem uma regra. A curva de juros caiu para baixo. Agora o pessoal está vendo, eu estou lendo aquilo que você escreveu. Você sabe que agora eu estou um pouco assustado com o arcabouço. Não vamos explodir. Mas isso não significa que o câmbio é 4,70. E pega a curva de juros dos Estados Unidos estipando a parte longa e o meu risco fiscal estipando, o cara fala, eu acho que 5,10 ou 5,20 para mim é um valor mais apropriado, não vamos explodir, para o risco fiscal que está vindo. Como você está falando mal? Não. Existem dois Brasis que eu sempre falo. O Brasil relativo está muito bem, obrigado. Eu não sou Venezuela, eu não sou Argentina, eu não sou Turquia, eu não sou Rússia, eu não sou Belarus, É o Brasil eu não sou sendo o Ucrânia. Brasil, professor, que eu fiz ali, aquele contexto Tô bem. comparação da China. É o Brasil, para mim, sendo o Brasil. Brasil, Que ninguém entende. México, Índia e bota a China. O gringo fala, você tem problema? Tem. Welcome to Brazil. É assim que funciona. Sim. É um problema que a gente vai ter e vai continuar tendo. Mas eu não estou com drone na minha cabeça. Que é o caso do pessoal, coitado, da Ucrânia. Minha inflação não está 140. Eu não tenho um cara que quer dolarizar e dinamitar o Banco Central. sim. O gringo olha e fala, vocês não estão tão ruim. Eu vou ter um déficit de 0,7. Tá bom. Tá, tu tocou num ponto importante, até eu Não queria é tão alto. trazer para, já que estamos Olha falando como eu aqui, estou animado. Eu não estou tão Tá bem. bearish, pessimista assim. aqui trazendo aqui para América do Sul, né? Temos essa fala da Argentina aí de trabalhar, dolarizar, né? Como é que tu vê isso tudo? Já Se fizeram isso for uma vez. dólar... Ô, Desespero. pai, Plano ô, pai. Cavalo já foi feito uma Veja, vez. se a gente pensar em Sérgio Massa, é business as usual. O cara tá aí, ele dobrou a inflação. Então, ele ganhar, não vai acontecer nada, vai continuar a mesma coisa. Certo. A Bullrich, ela tá perdidaça, ela não sabe o que faz. O Javier Milei, ele quer dolarizar. Veja, se ele for dolarizar, primeira coisa, entrando aqui nas partes que a gente adora, né, como professor. Ah, sim. Primeiro que você precisa de dólar. Tá? E não vamos esquecer que economia é uma ciência social. Não é V igual a V0 mais alfa delta T. Lembra a fórmula que a gente decorava da velocidade, da aceleração? Não é uma ciência natural. O cara vai aprender que mesmo que eu dolarize, o do Halde e o de la Rua, lá em 2000, 2001, fizeram o Corralito e o Corralón. Prenderam dólares nas contas. Então, mesmo que você dolarize, eu preciso ter confiança. Mas volta para lá. Para você dolarizar, você precisa trazer o dólar. Tá bom, vamos assumir que você trouxe o dólar. A hora que você traz o dólar, eu tenho um déficit fiscal. Quem vai financiar esse déficit fiscal? Não tem. Não fecha. Posso emitir Não fecha a moeda? conta, né? Não posso. Então, o que acontece com a curva de juros? Porque a hora que a gente fala, o European Central Bank é 4% de taxa de juros, mas não é a Selic que importa. Quer dizer, ela importa. Sim. O que me importa é a curva. A hora que eu pego a curva de juros dos países europeus, elas estão subindo. E nós estamos fazendo o efeito contrário. Exato. Aham. Elas estão subindo. Então, se eu não melhorar o déficit fiscal, que aí você vai ter que ter maioria no Congresso, você vai dolarizar. E como que você vai pagar os caras? O juro vai subir. Ah, mas o juro dos Estados Unidos, quem manda é o Federal Reserve. Veja, o que está acontecendo com o dólar, com a guerra? O DXY está apreciando. Você já começa a dolarizar com a tua moeda apreciada. Ou seja, olha o choque assimétrico.
Você não tem uma relação comercial com a Com esse Argentina volume de... onde você pode falar, olha, o que acontece com você... Ninguém tem problema com choque. Choque a gente sabe resolver, ou sobe juro ou baixa juro. Sim. O problema é choque assimétrico. Você está com a inflação lá embaixo, eu estou com a inflação lá em cima. Isso. E eu estou com uma moeda, dólar, que está apreciando frente a todo mundo. E o que eu sou? Eu preciso exportar. Cara, como é que eu vou exportar se o dólar está apreciado? Então, se a Argentina eventualmente melhorar, ela tem de piorar muito ainda. E por que o câmbio foi para 1.000? Veja, de novo, não é uma ciência de foguete. Não O é. cara que está na frente da campanha, ele falou, joguem o peso fora. Eu vou jogar... É óbvio, se ele está maior, eu vou jogar o peso fora, não jogar fora. É, claro. Eu vou comprar dólar. Fala, olha, foi para 1.000 pesos. Vai piorar. Claro, o cara que ganhou falou que vai Vai dolarizar. jogar tudo no livro, eu quero mais é ficar Antecipa. em dólar. Então esse peso tem muito que depreciar ainda. Oferta e demanda, de novo, né? Então, Exato. de novo, É. não adianta puxar a taxa de juros a 150. Você está numa patologia. Você não cuida, não estou fazendo propaganda. Você não cuida com Bepantol, isso daí, essa assadura. Você tem que abrir o paciente, você tem que ter certo. uma moeda nova. Mas não se esqueça, fazer um plano real, eles já fizeram com o Convertibility Plan do Cavalo e do Menem. E não deu certo por causa do déficit fiscal. Aí o O Brasil tá- negócio é complicado. E o problema é, que nem aquela moça que falou, o que eu tenho a ver com isso? A Argentina é meu quarto maior parceiro comercial. E eu mando automóveis para lá. E automóveis é o que eu mais emprego. Eu queria saber se essa moça que falou que não tem nada a ver, se ela tem algum parente que trabalha no setor automotivo que exporta para a Argentina. Aí ela vai falar, vai perceber o que ela tem a ver. Gente, macroeconomia sem puxar do nosso lado. Tudo importa. Marketing importa, RH importa, mas a macroeconomia e a geopolítica é o teto da casa. Se isso cai, mas tudo meus junto, móveis são maravilhosos. Sim, mas se o teto caiu, Nada. não resiste, tem o que né? fazer. Você vai apanhar. Eu te busco. A macroeconomia fala, eu vou te pegar na curva. Fica tranquilo que você vai ser afetado. Apesar de você achar que você não tem nada a ver com nada. Professor, deixa eu até fazer um comentário, né? Nós que estamos aí no dia a dia atendendo os cooperados da Cisprime, os cooperados nos veem como consultores sempre, né? Então, todo dia a gente está conversando com empresários, pessoas físicas, e vários questionamentos vêm, fatores políticos, econômicos e aí por diante. Eu gosto muito da sua abordagem sobre essa análise de cenário, né? Não é uma análise estática, né? Muitos nos perguntam o que vai acontecer com o dólar, o que vai acontecer com a taxa de juros. E a gente procura sempre embasar no cenário atual. E alguns cooperados sempre comentavam comigo, Douglas, veja bem, os Estados Unidos está atrasado na correção da taxa de juros frente à inflação, né? Que eles tiveram uma inflação alta também em decorrência da pandemia, e o Brasil foi um dos primeiros países que começou a subir a taxa de juros. Por isso que agora a gente começa a reduzi-la também. Mas muitas vezes as pessoas não entendem as funções desses players, né, desses componentes do sistema financeiro, tanto nacional como internacional. E um fato que eu gostava sempre de destacar para os cooperados é o Banco Central do Brasil, ele tem compromisso com a estabilidade da inflação. Ponto. Ponto. Ponto final. Então, o que ele cuida? Não é Inflação. balança comercial, não Emprego. é câmbio. Ele não está preocupado com isso. Então, ele fica analisando a inflação. Ele vai corrigir a taxa de juros para entregar a meta da inflação. Quando a gente olha o Fed é um pouco mais amplo a atuação dele. Compromisso com a inflação e também com o pleno emprego. Então, quando você tem compromisso com o emprego, você tem que cuidar da taxa de juros, porque a taxa de juros é um veneno para a empregabilidade. Quando a taxa de juros sobe, o empresário segura. Isso a gente vê no dia a dia. Muitas vezes ele estava pensando em expandir a fábrica dele, contratar novos funcionários, abrir uma nova linha de produtos, mas se os juros estão altos, muitas vezes consome a margem de contribuição naquele produto, então ele segura. Então, eu acho muito interessante quando o professor faz esses comentários numa visão mais aberta, mais ampla, sem olhar o número de hoje, porque muitas vezes o nosso Brasil é assim. Há 2, 3 anos atrás, taxa de juros de 2%, Todo mundo se endividou. está barato, vamos tomar crédito, E na contratou. floating, ou seja, pós-fixado. E agora, quando a taxa de juros chegou lá em cima, alguns projetos já não eram mais viáveis. Então, realmente, essa percepção. E como foi falado, o brasileiro é um caso atípico, né? A gente tem casos de bancos que não rodaram no Brasil com taxa de juros alto. Exemplo, HSBC. O HSBC veio para o Brasil e não se adaptou ao modelo brasileiro. Pegou e vendeu para o Bradesco e foi embora. Então, a cultura nossa realmente é uma cultura de
dinamismo, o brasileiro tem essa capacidade de trabalhar com cenários muito voláteis, mas quanto mais educação, mais conhecimento existe, a chance de acertar é muito maior, né, professor? Só um ponto em relação, por exemplo, ao Banco Central. É verdade que o Banco Central do Brasil olha a meta na inflação, mas também é óbvio que no modelo dele está lá o hiato do produto. O que é o hiato do produto? É o desemprego. Ele busca minimizar as flutuações econômicas. Ele não quer te dar fazer com que... Por exemplo, se você acha que tem que subir a taxa de juros, às vezes eu vejo o cara falando o seguinte, tem que subir a taxa de juros? Dá uma pancada de uma vez. Não é assim. Você tem que ir devagar. Porque a hora que você sobe 0,25, sobe 0,5, depois sobe 0,5, não vai subir. Eu não estou numa âncora cambial. Mercado, né? O mercado não estou numa âncora cambial. E o Federal Reserve já falou que, apesar dele olhar a taxa da inflação, ele olha mais a taxa da inflação do que o emprego. Porque é um trade-off no curto prazo, não no longo prazo. É um trade-off. Porque é falacioso achar que juros prejudica o crescimento no longo prazo. Prejudica no curto. No longo, não. No longo, não. Porque o preço cai, a oferta da moeda real fica igual. Então, é a curva LM lá. Já deu risada, né? Gostou, né? Quando fala curva ISLM, o pessoal da economia já abre aquele sorrisão lá. Professor, e continuando nesse assunto, o Banco Central brasileiro hoje é independente. Não é? A gestão Eu diria autônomo. Autônomo. A gestão dele vai modificar para o próximo ano. Em 2024 vai trocar a presidência do... Ô, meu pai. Aí vamos exercitar... Tem que ter, vamos exercitar aí o palpite do economista, né? O professor acha que com a mudança, né, que vai ser o atual presidente que vai escolher, o presidente da República que vai escolher... Galípolo. Já É o Galípolo. O senhor acha que vai acelerar essa queda dos juros? Se a inflação continuar no patamar de hoje, tá? Se você acelerar essa queda de juros, é aquela coisa. Não me importa quem é presidente do Banco Central ou quem é presidente do Brasil. Nós, economistas... administradores, CEOs, CFOs, a gente põe preço nas coisas. Não me interessa o que vai acontecer. Não, me interessa. Sim. Mas eu não vou defender esse ou aquele, eu ponho preço. Para mim, chegou tal. Se por acaso, por exemplo, vamos analisar, vamos fazer uma análise meio psicológica aqui. Ninguém está falando mal do Galípolo. O cara é ótimo. Mas ele era o segundo homem do Ministério da Fazenda. De repente, ele passou a ser o 6º homem do Banco Central. Isso é promoção? Por que você botou ele lá? Porque você quer botar ele como presidente do Banco Central. E ele tem uma veia que eu discordo diametralmente, desenvolvimentista. Eu, sinceramente, eu não gosto quando alguém se apresenta como desenvolvimentista. Eu falo, eu sou o quê? Um destruidor? Quer dizer, o cara se aprende um economista desenvolvimentista, parece que você foi ungido por Jesus. Falou, você quer o bem, eu quero o mal. Eu não sou desenvolvimentista. Gente, não é assim. Tem solução para tudo. O quê? O que você quer é presença irresponsável do Estado e não sabe como a curva de juros estipa e não conhece o crowd-out effect, o efeito deslocamento. G sobe, C e I, consumo e investimento cai. Capítulo 2 de qualquer livro de macroeconomia. E você se vende como desenvolvimentista. Quer dizer, a gente não pode ficar nervoso assim na palestra. Né? Mas aproveitando, professor, eu vou até pedir para pôr mais um aperto. Não. Mas olhando um pouco mais para o ambiente interno nosso, vamos chamar Brasil aqui, numa apresentação do grupo, a gente trouxe esse mapa aqui do IBGE. Ah, é verdade. Mapa do desemprego. E aí a gente vê, aqui eu não estou discutindo regiões, não dá para nós querer regionalizar o Paraná aqui. Mas teríamos duas situações aqui que eu lhe coloco. O Brasil nesse ponto, e o senhor colocou muito bem aqui, a China se desintegra dependendo da política. O Brasil não tem problema de religião, nem de língua, nem de conflitos. Então o Brasil vai continuar unido, apesar do seu tamanho. Só que as diferenças econômicas de investimento, de educação, de saúde, de saneamento que nós vimos conversando, elas são brutais dentro das regiões. Outra, nós temos aqui boa parte das regiões, principalmente na nossa região, que eu diria que abaixo de 5 eu posso dizer que nós estamos a pleno emprego. É uma taxa
para já países... começa a beliscar a inflação regional. E aí nós não discutimos essa inflação regional. Então, como é que nós deveríamos tratar no Brasil? Ou como é que nós podemos aqui, regionalmente falando, entender esse macro que é o Brasil? Para quê? Para fazer essa distinção das políticas econômicas que olha o Brasil como se ele fosse um só. Felizmente, o Brasil não é suscetível a choques macroeconômicos assimétricos que nem os 20 países da zona do euro. Você tem uma discrepância enorme. Enquanto a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Eslováquia está com uma inflação de 10%, 11%, a Christine Lagarde coloca a taxa de juros a 4% porque atende muito mais a Alemanha e a França. Bom, quem mandou você unificar isso daí? Bom, quem mandou unificar isso daí foi Helmut Kohl, a hora caiu o Muro de Berlim, François Mitterrand falou, olha, estou com medo danado. Primeira Guerra Mundial, vocês destruíram França e Alemanha. Segunda Guerra Mundial, França e Alemanha. Winston Churchill, em 1946, falou, para a gente evitar um hecatombe nuclear, a gente precisa fazer os Estados Unidos da Europa. Fizeram a zona do euro, que não deveria ter sido feita. Não é uma área monetária ótima. Mas, veja, quando você perde dinheiro, ou melhor, perde o emprego em Minas Gerais, apesar de você ter o acordo de Schengen na Europa, você pode buscar emprego em outro lugar. Só que você não fala grego, você não fala alemão, você não fala francês. Então, você tem uma barreira linguística cultural, mas volta para o Brasil. Aqui no mapa que você está me mostrando, já dá para perceber que existem níveis de alfabetização diferenciados. Veja, 3,5, o que a gente fala? Lá você coloca Brasil 8, 7,8 mais ou menos de desemprego, os últimos dados. Dificilmente nós vamos ver o Brasil, como você vê lá em Santa Catarina, Brasil inteiro, ter um nível de desemprego de 3,5. Por quê? Porque a população não é capacitada. 43% da população brasileira, pasme, não tem o ensino médio. E agora, saiu no jornal uma coisa de uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, que a indústria 5G está com deficiência de mão de obra. Ou seja, então eu vou ter um desemprego de 6,5%, que a gente chama de desemprego natural, ou Nairu, em inglês, é aquele que acelera a inflação, entre 6,5% e 7%. Poxa vida, mas vai deixar 6,5% da população desempregada? Não fiquem assustados, eu sou brasileiro, a gente fala, sim, mas essa população não é capacitada, não serve para trabalhar. Ela vai ficar desempregada e aqueles que servem para trabalhar vão suscitar uma pressão de salários. Isso problema do quê? Educação. Ah, mas o Brasil precisa botar mais dinheiro em educação. Não. O Brasil que mais investe em educação em percentual do PIB, mais do que o CDE, 5,3%. Só que eu invisto 25% a mais nas universidades do que e na base, bem menos para o ensino. Não sou expert em educação, os senhores são. Se você pega Taiwan, Coreia, Japão, China, você vê que eles investem muito mais no ensino básico do que você quer formar. E o outro, olha onde está vermelho. É justamente, além da falta de alfabetização, problema de saneamento básico, que nem nós estávamos conversando aqui nos bastidores. Problema de saneamento básico, criança até os 7 anos tem uma bruta neuroplasticidade. Não adianta querer colocar esse cara na universidade, ele não vai levar. Ele vai ter problema com 7 anos, desenvolvimento de diarreia, que neurobiologicamente ele está prejudicado. Então, se eu realmente quiser diminuir, no longo prazo, o nível de desemprego, melhorar a industrialização do país, passa necessariamente por educação e saneamento básico. Olha como passa ao largo falar em taxa de juros. Não é questão de baixar. Taxa de juros não vai melhorar se eu não investir em saneamento. Taxa de juros não te transforma mais inteligente. Vai, baixei a taxa de juros para 3, compete com a Coreia agora. O que eu vou competir com a Coreia? Eu não sei fazer um drilling unit. Cara, não é melhor você comprar da Samsung? Uma coisa que vai explorar o... Não, vamos fazer aqui dentro. Eu não sei fazer, vai desmanchar, vai ficar mais caro. Ah, mas assim você não desenvolve a indústria. Eu desenvolvo a indústria deixando você mais inteligente. Uma outra questão, assim, quando a gente olha... Eu vou trazer para o PIB para a gente falar do emprego, né? A gente olha para o PIB, que é essa tendência de crescimento que a gente está tendo agora aqui,
mas ele tem uma distorção, porque se eu olhar para o primeiro setor, que é o setor agrícola em geral... Tá bombando. Tá. Bombou 21,6 no primeiro tri. Mas a parte de indústria e transformação Serviço está cresceu abaixo. também, E muito. serviço... Oi? Serviço também cresceu esse ano. Serviço também cresceu. Mas serviço, desculpa interromper. Serviço é consequência. cresceu muito mais também por causa do agronegócio, que o agro Consequência. puxou o serviço. O setor de serviço ele é um setor que ele depende dos outros dois para crescer ou não o PIB. E o agro levou ele armazenagem, transporte de exato. grãos, fertilizantes, etc. Exato. Mas desculpa. Aham. Mas é nessa linha mesmo, sim. Então, fica um pouco... Por isso que a gente, naquele mapa que a gente tinha antes aqui do desemprego, né? Ou da taxa de desemprego. Então, nossa região, se a gente olhar, está muito ligada ao agronegócio. Por isso também... Por isso que também colocou o que o Eduardo está falando nos bastidores, por isso que a construção civil sempre está indo bem. Porque a renda sobe, porque o agro sobe, porque E a vem China está comprando. investimento da agricultura, do setor agrícola de maneira geral, vem para dentro da cidade, vem para dentro da área industrial. Exato. E Puxa produz todo aqui. mundo. Puxa tudo. Só que quando eu olho só para a parte de indústria e transformação, não está bem assim a questão do PIB, né? Não tá. Tem 2 pontos aí. Aham. Primeiro, você está absolutamente correto. Segundo, a gente precisa olhar com uma pintadinha de sal. Porque se eu comparar a industrialização na década de 70, sim, veja, quando claro. meu pai trabalhava na GM, etc, tal, o que era? A pessoa que fazia o alimento não, né? Fazia o almoço, fazia o jantar, fazia a segurança, ela não era terceirizada. Ela era da Então indústria. aquilo era tudo indústria. Então é normal um setor, você fala, veja, agora é tudo terceirizado. Mas não quer dizer que a indústria está bem. Como nós falamos, fazer o bem é bom. Ninguém é sociopata aqui, Claro. certo? A gente pode querer o mal de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, mas não no Brasil inteiro. Isso é uma sociopatia, um problema enorme. Então, fazer o bem é bom. O que acontece quando você quer, eventualmente, diminuir essa desigualdade? Você fala, olha, vamos aumentar o salário da população. Então, de 2002 a 2022, o salário mínimo, pelo amor de Deus, como filho de Deus, todo mundo merece, subiu 90% em termos reais. O brasileiro ficou mais inteligente e produtivo 90%? Não. Pronto. Então, como é que eu vou pagar um cara que ele é muito mais caro? Em economia, professor, o senhor sabe, a gente não fala salário. Não. Salário não significa nada. O que significa é custo unitário do trabalho. Tem um livro do Fábio Jambiage que ele fala o seguinte, não é a CUT que vai quebrar a indústria, é o CUT. É o custo unitário do trabalho. Mas os governos, não estou falando esse, vários, estou desde lá para trás. Se eu aumentar o salário, o cara compra mais, você produz mais. Errou. O cara vai comprar mais, mas eu não consigo produzir. Vai me gerar, então o cara faz o quê? Sai da economia e vai para a contabilidade. Bate no meu EBITDA, meu lagida, bate no meu lucro acumulado, bate no meu PL, te manda embora, eu vou fazer outsourcing na China e no Vietnã. E a gente tem no Brasil, eu não estou aqui discutindo se está certo ou errado, mas a gente tem um custo de trabalho muito alto. Porque se tu pensar assim, Não, tá certo. Pela produtividade é alto. porque assim, é o momento de nós arranjarmos haters. Fica tranquilo, viu, professor? Exato. A gente arranja de hater nesse momento, quer dizer que eu ganho muito. Infelizmente, dada a nossa educação... Mas sim. eu ainda olho para uma relação ganho e produtividade. Quando eu olho para um funcionário que começou no emprego no dia 1º de janeiro de um ano e ele roda um ano naquela empresa, no ano seguinte ele tem direito a um de férias, certo? Só que ele vem junto, ele ganha, naquele primeiro ano, ele ganha o 13º, 1/3 de férias, mais 8% de FGTS, que corresponde a 27 dias de trabalho, certo? São 14 meses de um terço. free lunch. Isso é muito caro para o que você me abre de valor agregado. Gente, A partir Esse é dos... o custo Brasil. sai da economia. Isso é contabilidade. Quando eu pego o segundo ano desse colaborador, desse cara que trabalha, e eu não estou aqui discutindo se está certo ou errado. Quando eu pego o segundo ano, é o contrário. Muda muito, porque ele trabalha 11 meses, ele produz por 11 meses na empresa e vai levar na conta, de novo, os 14,3% de salário. Pessoal, eu quero agradecer. Nós estamos aqui Falamos faltando demais, 3 né? minutos, aliás, Falamos 2 minutos demais. aqui. Foi ótimo. Mas, professor, 1 minuto aí de finalização para nós fazer o último arremate aqui.
Eu quero só usar esse 1 minuto de finalização para agradecer a oportunidade de falar contigo aqui, com todos vocês que estão aqui à mesa. Isso é muito legal, essa discussão ela se estenderia por muito tempo aqui. A gente começou ela antes e provavelmente vamos continuar na sequência aqui com alguns pontos, porque a economia é isso, ela é global, a gente tem que entender que a economia é global. Então, usando aquela fala do início, né, para você que está aí, que não teve acha que a economia global não bate em você, de alguma maneira ela vai te influenciar no teu consumo, na tua capacidade de compra, na tua possibilidade de melhorar financeiramente de vida, enfim. Todo esse cenário, ele, no fundo, ele acaba levando para a pessoa, para o indivíduo. Então, a economia ela é global e ela tem esse caráter, né, de fazer com que todos, de alguma maneira, estejam envolvidos nela. Obrigado pela oportunidade, né? Agradeço aqui a FAG por ter professor. essa chance. Então, Eduardo. Agradeço também a participação aqui, foi um podcast muito legal. E deixo aqui uma mensagem para os nossos alunos e quem puder assistir, assistam esse podcast depois na casa de vocês, que é uma aula de economia, não só de economia, de macroeconomia, mas de geopolítica internacional. Então, O professor de economia sempre puxa para o nosso lado. Tá certo, professor. tem que, né, professor? Douglas. Não, nós também da CISPRIME agradecemos o convite. É uma honra estarmos novamente aqui apoiando o ECCI no Centro FAC. E também parabenizar o professor aí pelas informações. E nós da cooperativa também atuamos fortemente nisso, né? Propagando informação. No cooperativismo temos um princípio relacionado à educação. Então, o nosso compromisso vai além das questões financeiras, vai na questão também de propagar educação e formação. Isso que o professor falou, sem uma boa educação, sem uma boa formação, nós não vamos ter um país de primeiro mundo, com uma boa produtividade, com um bom nível de competitividade. Então, acho que os acadêmicos que estão acompanhando, aproveitem as aulas, aproveitem os professores, porque realmente isso vai ser um diferencial lá fora. Não basta ter um certificado, é preciso ter conhecimento. E num debate bom. Gente, eu gostaria só de agradecer. É de uma extrema alegria poder falar com gente capacitada assim. Então, claro, nós não vamos ficar, mas eu ficaria mais 3 horas aqui. Adorei. Gente, é uma discussão bacana, que suscita mais discussão, mas sempre respeitosa. Olha, eu gostei mesmo. Agradeço a oportunidade e estou aberto a novos convites, por favor. Obrigado, professor, novamente, em nome da FAG, em nome do CISPRIME, agradecer a todos vocês que estão assistindo e, novamente, reforçamos o compromisso de trazermos informação, trazer conhecimento, porque é isso que vai trazer a educação, como foi colocado muito pelo professor, que vai transformar o nosso Brasil e que vai levar, em especial, o nosso Paraná para frente. Muito obrigado a todos.